Higiene do sono, para quem nunca ouviu isso, é um nome estranho. Envolve você, de certa maneira, limpar da sua rotina, daí que vem o termo higiene, de certa maneira, limpar da sua rotina tudo aquilo que pode atrapalhar o sono. Então a ideia é você fazer tudo aquilo necessário para você dormir bem e evitar tudo aquilo que pode atrapalhar o seu sono. São várias atividades que começam desde o horário que você acordou. As pessoas acham que para dormir bem elas precisam mudar a rotina delas de noite. Para você dormir bem, você precisa mudar a sua rotina inteira, desde o horário que você acordou. O horário, duração e qualidade do seu sono depende do que você faz ou não faz desde o horário que você abriu o olho. E uma das primeiras coisas que todo mundo deveria fazer para regular o sono é se expor à luz natural próximo do horário que acordou. Supondo que a pessoa acorde no horário saudável, como a gente discutiu agora há pouco. Por quê? Esse estímulo luminoso sinaliza para o nosso relógio biológico que o dia começou. É uma forma de você manter o ritmo do seu corpo ajustado, o relógio do seu corpo ajustado, que por sua vez vai regular todas as funções do seu corpo, inclusive o sono. Se o seu cérebro sabe a hora que o dia começou, ele vai saber um pouco melhor a hora que o dia acabou. E se ele sabe bem quando o dia acabou, ele vai saber a hora de te pôr para dormir, vai te fazer sentir sono na hora certa. Então tá aí o exemplo de uma coisa que a gente tem que fazer para regular o sono, se expor à luz natural próximo do horário que a pessoa acordou. Em torno, os pesquisadores que trabalham especificamente com isso, maiores referências do mundo, colocam pelo menos uns 15 minutos de luz natural. Tá. Por que natural? Porque a natural ela tem um potencial, ela é mais energética, vamos colocar assim, ela tem um potencial de estimular o nosso olho maior do que a artificial que a gente tem em casa. Né? Tem como medir isso com um aplicativo até. Então é importante que seja luz natural, em parte por causa disso. Então você sinaliza para o seu cérebro aí o dia começou, pelo menos 15 minutos. Como, Andrei? Bicho, toma café da manhã do lado de fora, ou sai para uma caminhada. Enfim, tem 1 milhão de maneiras de fazer isso. Vai para a varanda. Eu vou para a varanda todo santo dia por causa disso. E na mesma hora, você já sente o seu alerta mudando, seu humor muitas vezes pode mudar. Mas realmente tem estudos mostrando que o despertar ele acontece mais rápido quando a pessoa se expõe à luz natural. Quanto mais você se expor, melhor. Ao longo da manhã. Mas pelo menos 15 minutos. Depende se está nublado, não está nublado. Depende de fatores assim, né? Agora, dito isso, segundo ponto. Depois que o sol se pôs, evite o máximo possível de luz. Especialmente luz branca e azul. Porque elas têm um potencial maior de estimular essas células que a gente tem no olho e enganar o cérebro. A luz artificial engana o cérebro, faz o cérebro achar que está dia ainda. E aí ele acha que não tá de noite ainda, e ele não sabe bem quando te fazer sentir sono, e aí você não sente sono na hora que deveria sentir sono. Então, evitar a luz de noite. Claro, ninguém quer ficar no escuro, então eu falo para as pessoas pensarem numa iluminação romântica. Luz de vela, laranjinha, fraquinha. Cara, só de fazer isso, você mudar o ambiente luminoso da pessoa, isso tem um impacto absurdo no padrão de sono da pessoa. Mas daí tu corta, por exemplo, teu celular também? Sim. Tu corta. Tu, no teu caso, tu literalmente... Mas o caso do celular e outras telas, tem a questão da luminosidade, que é um ponto que pode ser contornado com filtros, por exemplo. O próprio celular pode colocar um filtro azul para a emissão de luz diminuir. E eu já medi a quantidade de luz que o celular emite. É pouco. É bem pouco. É bem pouco. É claro que você botar no seu olho vai estimular mais, né? Mas é bem pouco em comparação. O maior problema das telas, na minha avaliação, é especialmente o estímulo. Entendi. Porque geralmente quando a pessoa está olhando a tela, ela está dentro de algum daqueles aplicativos que é altamente estimulante. As redes sociais, o Instagram, está toda hora ali te mostrando alguma coisa que te interessa. O algoritmo te conhece. Ele vai ficar te mostrando coisas que te interessam. Você vai ficar toda hora interessado no que você está vendo. Estímulo social, se não for nem esse tudo, caso, estímulo tudo de modo geral. Social, mensagem, e post, bizarro. meme. Você estimular, é mais pelo estímulo do que pela luz. Entendi. Porque daí que você sendo estimulado, você está ligando sistemas no seu cérebro, no seu corpo, que te deixam mais alertas. Você está sendo estimulado. Só que você não quer que isso aconteça, você quer ir no sentido oposto. Você quer ficar menos estimulado e menos alerta para o sono vir e você dormir. Então tá aí um outro ponto importantíssimo da higiene do sono. Cortar as telas de um modo geral, especialmente essas que vão ter coisas estimulantes para você, que é muito subjetivo, o quanto antes.
no mínimo, 1 hora antes de dormir. 1 hora antes de dormir é crítico. É o mínimo. Então, assim, quanto antes, melhor, mas... Cara, mas não dá, eu trabalho com isso, que é o meu caso. Nananana. Então, cara, no mínimo, pensa aí 1 hora antes de dormir. Esse número é crítico. Pode atrapalhar muito o seu sono. Diferente de um livro. Né? Se você o estímulo que um livro te dá, um romance, por exemplo, é muito diferente dos estímulos de um aplicativo digital. No livro, se você lê um romance, a estrutura do conteúdo é diferente. Você lê uma coisa legal, acontecendo uma coisa legal, depois fica meio monótono. No livro, você estiver lendo um romance, não tá acontecendo coisas super empolgantes o tempo todo. Você lê um negócio, depois acalma. Isso é maravilhoso para você. Esse período de mais monótono é maravilhoso pro sono vir, né? É isso que tu normalmente faz? Daí? Eu leio. 8 horas eu deito na cama, pego meu livro e fico lendo. Até dormir. E, cara, é batata. Às vezes eu sinto tanto sono que eu não consigo nem chegar às 9 horas. Eu falo, amor, que horas são lá? 10 para as 9. Cara, eu tenho que lutar para manter meu olho aberto até 9 da noite. Meu Deus, que delícia. Então, assim, e aí eu apago. E realmente é muito evidente para mim, para quem for experimentar você, como é que é o seu sono quando você fica no celular até dormir, que é o que as pessoas fazem muito, e como é que fica seu sono se você ler antes de dormir. Cara, pra mim a diferença é grande, cara. É muito diferente. A qualidade do sono, porque você não ficou se estimulando tanto. O celular pode te trazer alguma coisa que te deixa ansioso. Esses estímulos, eles tendem a fazer o seu sono ficar mais superficial, né? É mais difícil você chegar no sono profundo. A qualidade do sono fica pior. Né? As pessoas falam, tem que dormir 7 horas, tem que dormir 7 horas. Mas se não for com qualidade, você vai acordar se sentindo mal. Então, exposição à luz, cuidar com estímulos... Coisas que te estimulem, especialmente telas. Geralmente as pessoas é muito comum pessoas usar tela, toma muito cuidado. Quanto antes você cortar isso, melhor. Aí você fala assim, Andrei, mas aí o que eu vou fazer? Mas eu não gosto de ler. Você vai ficar entediado? Eu vou ficar entediado. Cara, que ótimo. Você vai ficar com sono, não vai? Porra, era exatamente o que você queria, não é? Você ficar entediado, você vai ficar com sono, você vai dormir. Parabéns, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer cortar aquilo que estimula a gente justamente para você ficar mais calmo, relaxado. Se ficar entediado, você vai sentir sono e vai ser mais fácil você adormecer na hora certa. Então a ideia é cortar tudo que estimula, no mínimo 1 hora antes. Isso inclui exercício físico, cara. Exercício físico de noite pode atrapalhar o sono. Tem estudos mostrando isso. Exercício físico de noite pode atrapalhar o sono. Dependendo do exercício, do quão intenso ele é e dependendo do horário que você praticou, da duração dele e do horário que você vai dormir. É relativamente seguro você terminar o exercício até 1 hora antes de dormir. De novo, aquela 1 hora antes de dormir é crítico. Quanto mais distante você tiver do horário de dormir, mais seguro é, né? Qualquer coisa que você faça que seja estimulante, incluindo exercício físico, quanto mais distante do horário do sono, melhor. Do horário que você tem que dormir, de acordo com o horário que você vai acordar, né? Então, assim, 1 hora antes é crítico. Vai ser muito difícil você conseguir dormir logo depois de voltar de um treino. Especialmente se o treino for uma luta. Tipo, a galera que vai treinar jiu-jitsu 9 da noite. Eu falo assim, cara, essa pessoa aí não vai conseguir dormir antes de pelo menos 11, né? Tem que esperar pelo menos 1 hora ali pro corpo conseguir passar pelo processo de relaxamento. Já é uma ativação, é um movimento. Você tá fazendo esforço físico e é uma luta, bicho. A adrenalina vai explodir. Vai liberar um monte de sinal químico que vai contra o sono. Sinais químicos que, na verdade, são inibidos para dormir. Adrenalina e noradrenalina são sinais químicos que são inibidos para gerar o sono. Eles têm que ser inibidos. Dopamina e noradrenalina são inibidos. Cortisol. O cortisol... o cortisol ele tem um outro perfil de produção, mas de fato ele tende a estar baixo de noite. E deve estar relativamente baixo. Ansiedade, por isso que a ansiedade acaba atrapalhando muito, porque ela aumenta o cortisol, aumenta a dopamina e aumenta a noradrenalina, deixando a pessoa ligadona, né? E aí caga o sono. Então a ideia é você tentar cortar. Para quem tem problema de ansiedade, inevitavelmente ela tem que trabalhar a ansiedade. O que está deixando ansiosa? Por que ela está ansiosa? E criar mecanismos para ela conseguir manejar ou tentar não ficar ansiosa próximo do horário de dormir. Ela tem que ter uma rotina noturna de modo que o cérebro dela entenda que, bom, agora é hora de dormir. Agora não é hora de eu me preocupar com qualquer tipo de problema. Isso leva tempo. Isso leva experiência, leva tempo, leva tentativa. É um processo de aprendizado. Né? O cérebro dela tem que aprender a fazer check-out, né?
Então, ó, o trabalho acabou agora é outra coisa, agora é relaxamento. Amanhã, qualquer problema que eu tenho, eu vou resolver amanhã. Então, isso leva um tempo a pessoa aprender. Café, cafeína. Evitar, para quem tem problema de sono, cortar café totalmente. Cafeína. Essa é a recomendação. Caramba. Se você tem problema para dormir, o ideal é que você não tome café hora nenhuma. Especialmente, incluindo de tarde, de manhã, de tarde, especialmente de noite. De noite não era para ninguém tomar café, consumir cafeína, né? Então, faz parte da higiene do sono, para quem quer garantir o sono. Isso varia muito de pessoa para pessoa, o horário, porque o quão sensível nós somos à cafeína varia. Então, envolve um pouco de tentativa e erro. Mas, na dúvida, tira o máximo que você puder. Eu, particularmente, Andrei, eu me conheço, eu não tomo café de tarde. Eu sinto que eu sou relativamente sensível à cafeína. E, sei lá, meu corpo talvez demore um bocado para eliminar ela, enfim, totalmente, né? Então, eu sinto que se eu tomar qualquer estimulante de tarde, isso atrapalha meu sono. Isso levou tempo para eu aprender, né? Eu fui experiência, né? Um dia eu tomei, daí eu vi que piorou, um dia eu li o livro, outro dia eu não li o livro, enfim, hoje em dia eu sou expert no meu próprio sono. Eu só tomo de manhã e nem é muito. Mas para quem tem problema de sono, corta a cafeína. Soneca da tarde. Proibido, cara, para quem dorme, tem qualquer problema de sono. Você dorme de tarde, você tá atrapalhando sentir sono de noite. Então, assim, faz parte da higiene você cortar estimulantes, cortar a soneca de tarde. Se isso faz parte da rotina da pessoa, o ideal é ela buscar dar preferência pelas sonecas mais curtas, que elas têm um potencial menor de avacalhar o sono da noite. Se a pessoa tem algum problema de sono, o ideal é ela cortar a soneca. Soneca e cafeína é autorizada para quem tá dormindo bem. Assim, se você quer ter o melhor desempenho de todos, ficar super bem e aprender pra caralho e ter foco, cara, você tem que regular o seu sono. Não existe alta performance, seja físico ou mental, sem sono regulado. Isso não existe. É isso aí, eu sou estudante vestibular e quero ter um alto desempenho. Cara, se você não regular o seu sono, você vai ter um alto desempenho nunca. Boa sorte. Você tá começando a corrida mancando. Quem tiver com sono regulado já tá mais capaz do que você para aprender, para sair bem, né? Então, pessoas que não estão dormindo bem, cara, corta a soneca e depois que regulou o sono, beleza, pode considerar colocar a soneca de novo, porque ela realmente é uma ferramenta muito interessante, poderosa e tudo mais, né? Então, cuidado com a cafeína, cuidado com a soneca, álcool, qualquer droga, qualquer fármaco que afete o sistema nervoso, independente do efeito que ele causa, inibe, estimula. Se ele estiver agindo durante o sono, grandes são as chances dele atrapalhar o sono. Porque o sono é complexo, um monte de coisa acontece, qualquer fármaco que esteja ali interferindo, ele vai atrapalhar de alguma maneira. Isso vale para o álcool. O álcool é um sedativo, é tipo um anestésico. Ele desliga várias áreas do cérebro, só que isso não é bom durante o sono. A gente não quer, várias fases do sono envolve ativação de áreas. Se tem alguma coisa desligando ali na marra, vai atrapalhar. E tem literatura a rodo mostrando que a qualidade do sono fica uma merda sob efeito do álcool. Apesar de muita gente achar que ajuda. Então tem que tomar muito cuidado com soneca, drogas de um modo geral. Tomar banho quente e gelado tem efeitos diferentes no corpo. De um modo geral, o banho gelado tende a ativar. Vai promover liberação de sinais químicos envolvidos com ativação. Não é interessante no horário que você quer relaxar. Tipo de noite. De noite o ideal é o contrário, banho quente. Por vários motivos. Um deles que ele é mais relaxante, que é o que a gente quer que aconteça. E um outro é que ele facilita a troca de calor do corpo. Você toma um banho quente, você promove dilatação dos vasos do corpo. Na mão, nos pés e na cabeça em especial. Isso permite com que o seu corpo troque calor com o ambiente externo e perca calor. Por que isso é bom, Andrei? Porque a gente quer que a temperatura do corpo caia para gerar sono. A temperatura do corpo varia ao longo do dia. E a queda da temperatura está relacionada ao sono. O nosso corpo ele atinge uma temperatura mais baixa no meio do sono. Por isso que é mais fácil dormir e permanecer dormindo num quarto geladinho. Aí você me pergunta, Andrei, qual que é a temperatura ideal? Aproximadamente de 18 a 20 graus. Na verdade, 18 graus. É bem geladinho. Parece a temperatura mais adequada para o sono. O que me leva a um outro ponto relacionado à higiene do sono. O ambiente térmico. Se você estiver num ambiente que esquenta, isso vai atrapalhar seu sono. Qualquer coisa que aumente a temperatura do corpo no meio da noite pode atrapalhar o sono. Pijama,
o edredom, o cobertor específico. Tem alguns que retêm mais calor, o colchão, tem uma série de parâmetros, a temperatura do quarto. Por isso que é mais difícil dormir no verão, né? Aquele calorzão sem ar, todo mundo já experimentou isso. Você fica acordando, é porque a temperatura do corpo está sendo puxada para cima, isso atrapalha o sono. Então, é importante a pessoa cuidar do ambiente térmico dela, o ambiente de um modo geral, né? Porque o quarto, o ideal é que você o lugar onde você vai dormir, o ideal é que você prepare ele especificamente para dormir bem. Temperatura é um dos fatores, mas tem outros. Por exemplo, será que não tem alguma coisa no seu quarto que te deixa ansioso? Tipo a foto de alguém, ou às vezes computador. Eu acho ruim ter no mesmo ambiente. Eu preferia se tivesse um escritório separado. Computador, porque daí você olha o computador e você lembra, caralho, eu tenho que fazer as perguntas. Tem até minhas tarefas, post-it. Péssimo, cara. O ideal é você tentar separar as coisas, né? Então você criar o ambiente de sono tem que ser de sono, só isso. Quanto mais dedicado ao sono for, melhor. Então tem uma série de fatores que a gente agrupa aí chamando de higiene do sono, que envolve a pessoa mudar a rotina dela em termos de se expor à luz, envolve ela tomar cuidado com fármacos, com cafeína, com álcool, com a soneca, envolve ela tomar cuidado com o horário que ela pratica exercício, se ela pratica, o horário que ela mexe no celular. Dificilmente, se ela seguir a risco isso tudo, ela não vai, o sono dela vai ser impactado. A pessoa, no final das contas, ela vai ter que passar por um processo de aprendizado. Ela vai ter que tentar uma coisa de cada vez. Vou tentar mexer na luminosidade. Ela vai, realmente. Melhorou. Realmente eu comecei a sentir sono mais cedo. Aí vai mais uma coisa. Ela vai agregando. E melhor do que isso, conforme ela vai melhorando o sono, o horário fica mais saudável, a duração fica adequada, a qualidade vai melhorando. No dia seguinte, ela precisa. Não necessariamente ela vai, mas é muito bom se ela começar a perceber as melhorias. Ela acorda se sentindo melhor. Começa a perceber que tá mais fácil ter a famosa disciplina. Nossa, mágica, né? Tá mais fácil ter disciplina, tô conseguindo ficar mais focado, tô melhor humorado. A pessoa começa a associar sono bom com esses benefícios. E ela sabe que para dormir bem ela tem que fazer aquelas coisas. Então começa a relacionar isso tudo. Chega um ponto que essas coisas, essa lista que a gente falou, fica natural para ela. E cara, chega um ponto que aquilo ali tá tão claro, o motivo de cada coisa, que é fácil. Não é esforço nenhum para mim não mexer no celular depois de 7 horas. É natural. Eu não tenho nem energia para fazer, não tenho nem motivação para fazer isso, porque a minha motivação maior é dormir bem. O ideal é você ficar viciado em ser saudável. Tipo, você faz uma parada, fica melhor. Sei lá, você começou a praticar exercício. Aí você sente que melhorou um monte de coisa. Você fala, caralho, realmente essa parada de exercício físico realmente tem um efeito. Será que a alimentação também tem? Você regula a alimentação, você fica melhor ainda. Cara, você fica assim... Claro que você quer ficar melhor, cara. Quem não quer se sentir bem? Quem não quer ficar bem-humorado? Mas o problema é quando a pessoa fica presa no outro comportamento. Tipo... A pessoa tem hábitos ruins, aí os hábitos ruins dela deixam o cérebro dela uma bosta, Exato. Aí ela continua com mais hábitos ruins. E aí você tem que quebrar o ciclo, né? Exato. De alguma maneira. E aí, nesse sentido, de fato, a ação vai vir antes da motivação. Ela vai ter que agir para dar a oportunidade do negócio começar a mudar. Você tem que agir antes, mas aí tem que agir de uma forma planejada, né? Não adianta vai lá e faz. A pessoa faz, não vê efeito nenhum, ou tem uma experiência negativa... Parabéns, você deu ré, né? Então, assim, tem que ser realmente uma coisa personalizada, cara. Não existe receita de bolo que vai valer pra todo mundo.